Mom, I gotta go. I love you, Miles. I love you. I love you. Love you all. I love you. Wait, what? Quem você diria que é o grande vilão de Homem-Aranha no Aranhaverso? O rei do crime? A Doutora Octopus? O grande vilão de Homem-Aranha no Aranhaverso é a incapacidade emocional de homens adultos em acolher garotos adolescentes. It doesn't feel like I have a choice. You right now. don't. You know me, sir. Esse é o grande obstáculo de Miles Morales nesse filme. Ele não consegue ser Homem-Aranha e salvar o multiverso porque os homens em sua vida, o pai, o tio, Peter Parker, não são capazes de demonstrar vulnerabilidade perto dele e acolhê-lo emocionalmente. Eu vou explicar. Seja bem-vindo a mais um... Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e antes de continuar esse Emoções do Aranhaverso, eu quero muito agradecer aos patrocinadores desse vídeo. Sem eles, esse vídeo não estaria aqui. O game World of Warships. Através do World of Warships, você controla barcos de guerra da história mundial e batalha com mais de 30 milhões de jogadores de graça. O jogo tem mais de 300 barcos realistas e altamente detalhados que você pode personalizar, fazer upgrades e batalhar em diversos terrenos e com efeitos climáticos. World of Warships é realmente um mundo de navios de guerra. Existem diversas classes de barcos para você escolher, como os encouraçados e os porta-aviões, cada um com a sua própria mecânica e jogabilidade única. E o jogo tá trazendo uma novidade, que é a classe de submarinos, que assim como no mundo real, eles terão um papel de caçadores invisíveis. Eles se ocultam bem, mas têm baixo HP. Eles são os ninjas dos barcos. Os submarinos vão ser lançados em 2019 em modo de jogo especial e no ano que vem vão estar no game de forma definitiva. Através do link na descrição, você baixa World of Warships e além de se divertir, você também conhece um game que incentiva a produção de conteúdos como esse aqui na internet. Mas, se você inserir o código promocional BattleStation 2020, você destrava brindes especiais que são 250 dobrões, 3 dias de Premium, um barco USS Charleston e um slot a mais no porto. Clica no link, insere o código e boa diversão. Esse trecho de Bell Hooks no livro The Will to Change, pra mim, resume o grande obstáculo de Miles Morales em Aranhaverso. Homens em nossa cultura sentem que precisam usar constantemente a máscara do indivíduo destemido. Os homens que são pais têm sido incapazes de dividir com seus filhos que eles têm medo. Eles temem não cumprir as expectativas dos filhos sobre eles. Eles têm medo que o filho enxergue a inveja que esses homens têm do menino que ainda não cortou a sua capacidade de sentir, ainda não cortou a faísca que mora dentro dele, ainda não se fechou emocionalmente como o pai. Miles busca em Aranhaverso uma figura paterna que seja vulnerável com ele, assim como ele é com o mundo. No entanto, são os homens em sua vida que não são capazes de se conectar com ele. O filme começa e vemos um Miles repleto de paixão. Paixão pelo hip hop, pelo grafite, por correr livre pelas ruas. Porém, o pai é um policial. E um policial com boas intenções. Ele quer o melhor pro filho. Jefferson parece um homem justo, honesto, íntegro. Mas ele, assim como a grande maioria dos homens em nossa sociedade, em nossa cultura, não são ensinados durante a infância a se conectarem com seus próprios sentimentos e depois de adulto, dividir isso com o seu filho. Ele não sabe fazer isso. Como o autor Terence Real fala em seu livro How Can I Get Through to You, desconexão emocional não é um resultado da masculinidade patriarcal. Desconexão emocional é a masculinidade que nos é doutrinada. E portanto, Jefferson não tem sensibilidade para perceber como Miles é infeliz nessa nova escola. Ele obriga Miles a frequentar a escola e quando o adolescente questiona o porquê, Jefferson não tenta explicar exatamente. Ele só... We're not having this conversation. I just think that this new school... Miles não sente aqui
que o seu pai valoriza os seus sentimentos. Muito pelo contrário, ele acredita que o seu pai não se importa. Não se importa que Miles se sente desconfortável naquela escola nova, não tem interesse em saber sobre as paixões de Miles. O pai, na verdade, poda as suas paixões. O Jefferson tenta. Ele acredita que o que ele tá fazendo é o melhor pro seu filho. Aquela escola nova vai fazer ele um adulto melhor. Não grafitar em qualquer parede por aí vai fazer ele um homem adulto melhor. Ele tenta se conectar falando eu te amo pra Miles. I love you, Miles. Yeah, I know that. E obrigando o filho a falar de volta na frente dos amigos. You gotta say I love you back. Essa cena resume muito bem a relação entre Miles e o pai. Jefferson quer se conectar com o menino, quer amar o filho, mas ele não tira a máscara de policial durão e se faz vulnerável perto do garoto. Ele apenas exige coisas, pois ele é o pai e ele sabe o que é melhor pro filho. E isso cria uma barreira entre os dois. Ao invés de Jefferson respirar fundo, se abrir com Miles, falar como ele também tem medo, como ele também no passado grafitava, e explicar por que ele parou, e explicar que talvez ele se arrependa e gostaria de fazer isso ainda, demonstrar dúvidas e não só demonstrar certezas. Como eu falei no início, eu acredito que no fundo o Jefferson tem medo de se abrir com Miles e o garoto perceber a inveja que o pai sente dele. Jefferson se tornou um policial exemplar, que segue bonitinho as regras, quando no fundo talvez ele gostaria de ser mais como Miles, ser mais livre como Miles, grafitar paredes e viver a sua identidade, o seu espírito, e não se colocar atrás da máscara de homem durão que ele construiu pra si. Então, ao invés de se abrir pro filho como um homem humano que tem dúvidas, ele escolhe se fechar e manter a pose do policial invulnerável, rodeado de certeza, que sabe o que é certo, e o filho, portanto, deve apenas obedecer. E o filho, portanto, deve dizer que ama o pai, mesmo se ele não quiser falar. I love you. That's a copy. A gente assiste a isso e é engraçado, mas observando bem, Jefferson tá basicamente encurralando Miles e obrigando o garoto a confessar que ele ama o pai, meio como ele encurralaria um criminoso e o obrigaria a confessar algo. Olha como ele se refere a Miles no momento em que ele acredita que Miles tá fazendo alguma coisa errada. You need to come clean. Come clean. Confessar. Ele se refere ao filho como ele se referiria a um criminoso que deve se confessar dos crimes. Jefferson quer ter uma relação de amor com seu filho, mas ele não foi ensinado pela sua cultura patriarcal a fazer isso. A nossa cultura. E aí entra o tio Aaron. Tio Aaron tá cheio de defeitos. Dentre eles, o fato de ser um criminoso, provavelmente assassino, cúmplice do assassinato do Homem-Aranha Peter Parker dessa dimensão. Mas na verdade, Aaron e Jefferson são muito parecidos. Como Aaron diz, ele e o irmão costumavam grafitar juntos. You know, me and your dad used to do this back in the day. Entretanto, ambos cresceram em uma cultura que não permite que os meninos vivam suas emoções e construam identidades baseadas nisso. Um homem deve demonstrar força, deve demonstrar poder, deve se fechar emocionalmente e amadurecer através dessa casca dura. Jefferson foi pro lado da lei. Lá, sendo um policial, ele se tornará um adulto de respeito, íntegro, que segue as regras. A sua masculinidade estará intacta assim. Ele pode provar sua masculinidade assim. Aaron, por outro lado, vai contra a lei. Sendo um bandido, ele se tornará um adulto de respeito indo contra o sistema. Ele grafita sem permissão, não liga pro que a sociedade diz em termos de seguir as leis da Constituição, mas ele segue bonitinho as leis do patriarcado. Ele demonstra força pagando de o tio pegador, né? O toque no ombro. Ele prova sua masculinidade de outro jeito que o irmão, vestindo a máscara do bandido. Ambos seguiram caminhos opostos, mas ao mesmo tempo, ambos seguiram o mesmo caminho. O caminho de cortar sua capacidade emocional de conexão com si mesmos e com os outros, ao vestirem uma máscara de homens durões. E no meio disso tudo, tá Miles. Miles, como o tio diz, é o melhor de todos eles. You're the best of all of us, Mom. Ele é o melhor de todos eles porque o Miles ainda não cresceu. Como o Bell Hooks diz no trecho que eu li no início,
Miles ainda não cortou a sua capacidade de sentir, ainda não cortou a faísca que tem dentro dele, faísca que o pai enxerga. I see this spark in you. It's amazing. E esses homens adultos morrem de medo que o menino perceba a inveja que eles sentem dele, que o menino perceba que eles não cumprem a expectativa que acreditam que Miles tem do homem que eles são. Como o tio diz, I wanted you to look up to me. I let you down, man. I let you down. mas Miles confia no tio como não confia no pai, pois ao menos Aaron, por estar do outro lado da lei, ele tá um pouquinho, minimamente, com a máscara mais frouxa no seu rosto. Ele é um pouquinho mais vulnerável do que o Jefferson e, portanto, tem mais capacidade de se conectar emocionalmente com o Miles. O tio demonstra interesse pela paixão por grafite de Miles. Mais do que isso, o tio estimula essa paixão. Aaron é quem Miles recorre nos momentos em que ele se sente fraco, vulnerável, e não os pais. Miles é picado pela aranha radioativa. Ele se sente perdido e ele liga pro tio. E por quê? Porque Aaron é vulnerável, mesmo que não totalmente, com ele. E Miles se sente seguro em ser o mesmo com o tio. No entanto, Aaron tá cheio de defeitos também. Dentre eles, a sua integridade, que é totalmente corrompida. Do que adianta você ser vulnerável com o sobrinho se quando ninguém tá vendo, ele coloca a máscara de homem durão, bandido e vive a sua masculinidade patriarcal agindo como um criminoso assassino. Então, surge Peter é logo de cara um analfabeto emocional, cumprindo assim o papel de homem em nossa cultura. Isso é uma suposição, mas o filme estabelece que assim que ele perde a Tia May, ele se divorcia da Mary Jane. Eu acredito que ele não soube lidar com a perda da tia. Ele não digeriu isso bem. Ele não se permitiu entrar em luto e processar esses sentimentos. Ele não sabe fazer isso. Seu mundo desandou. Somado a isso, Mary Jane quis filhos e ele não acredita que vai saber lidar com criar um filho e toda a carga emocional que vem junto. Seu mundo emocional desandou. Peter entrou em colapso emocional, pois não tem habilidades para processar as coisas e ele estraga tudo. E nem Mary Jane aguenta mais. E ele vive em tristeza e ele chora porque ele sente tantas coisas, mas não consegue externalizar isso, não consegue tirar a máscara de super-herói invulnerável e se permitir ser vulnerável. Ele se afunda na depressão até que ele conhece Miles e ele é forçado a conviver com Miles. E Miles, como eu falei, ainda não se fechou para a capacidade de sentir. Miles ainda tem a faísca dentro de si. E Peter percebe isso. No, I can't sit there and just let Spider-Man die without doing anything about it. I'm not doing that again. Most people I meet in the workplace try to kill me, so you're a nice change of pace. Inconscientemente, mas ele percebe. E Miles busca nele também a figura paterna que seja capaz de compreendê-lo, que tenha habilidades emocionais para ser vulnerável com ele, assim como ele é com todos. Mas Peter não é capaz. Ele tenta, assim como Jefferson e Aaron tentaram. Eu não tô dizendo que o Peter não cria afeto e carinho por Miles, ele com certeza faz isso, mas ele não se torna exatamente o modelo de homem que o Miles busca. Ele prender Miles na cadeira, aqui, pra mim, é um atestado da incapacidade de Peter em ser essa figura paterna pro Miles. Ele não tem mais tempo pra formar uma conexão com o garoto e fazer ele ter confiança pra se tornar o Homem-Aranha. Então prender ele na cadeira é o que restou. Prender ele na cadeira e acreditar nele. Porque o Peter prende Miles, dando a entender que ele espera que Miles dê o leap of faith e consiga sair dali e se tornar o Aranha. E isso é Peter tentando ser vulnerável, pois ao falar sobre apenas se jogar e acreditar, ele tá expondo a sua própria fragilidade, uma vez que ele mesmo não tem coragem de fazer isso e acreditar em seu relacionamento com Mary Jane e possíveis filhos. Peter, em sua vida pessoal, não dá saltos de fé. Ele não se arrisca nos seus sentimentos, ele se fechou e entrou em depressão. E dá esse conselho pro Miles. É Peter se permitindo ser um homem que erra, é ele sendo vulnerável, ao menos tentando ser. E a história de Miles teria acabado aqui, se não fosse Miles is your dad. Please open the door. Finalmente tirando a máscara de policial durão e se mostrando também
vulnerável. Um homem que erra. Jefferson acaba de ver seu irmão morto. O irmão que ele ama. E que ele nunca soube, em sua vida, demonstrar esse amor através dos sentimentos, dividindo, sendo vulnerável um com o outro, trocando. Depois que cresceram, Jefferson nunca mais trocou com Aaron. Aaron nunca mais trocou com Jefferson. Um não sabe ser sincero com o outro. Eles gostariam, mas a sociedade patriarcal ensinou eles a construírem a máscara que cobre sua identidade. E a sua identidade se tornou a máscara. E eu acredito que foi isso que fez os irmãos se afastarem. O fato de um conseguir enxergar por baixo da máscara do outro. Jefferson sabe que no fundo Aaron é bom, Aaron é carinhoso, ama. Aaron sabe que no fundo Jefferson não é esse policial quadrado. He's a good guy, just... E a frustração de um ver o outro de verdade e evidenciar que ambos escolheram caminhos que escondem os seus espíritos verdadeiros é grande demais. Faz eles quererem se afastar um do outro. É como se um pegasse o outro na mentira que eles criaram para si mesmos. E eles escolhem se afastar. E eles nunca mais se viram. E agora, Aaron morreu. E Jefferson nunca mais terá a chance de se conectar de verdade, de amar de verdade o seu irmão. E o medo de acontecer isso também com o seu filho faz ele finalmente tirar, mesmo que por um segundo, a máscara do rosto e ser verdadeiro e ser fiel aos seus sentimentos, fiel ao seu espírito e falar pra Miles como ele se sente. Look, sometimes people drift apart, Miles. And I don't want that to happen to us, okay? Reconhecer Miles, reconhecer os sentimentos de Miles, finalmente valorizar os sentimentos de Miles. E era isso exatamente que Miles precisava, que Miles buscou o filme inteiro. It's yours. Whatever you choose to do with it, you'll be great. E Miles se lembra também do seu tio se abrindo com ele. You're the best of all of us, man. You're on your way. Just keep going. O seu tio aqui também reconheceu a faísca dentro dele, seus sentimentos, sua habilidade de ser sincero, de viver sem medo, de viver sem máscara. E ele segue o conselho de Peter ao ser vulnerável com ele também. E ele dá um salto de fé. Literalmente. Miles encontra nesse filme 3 homens que lá no fundo, tudo o que eles queriam era ser como ele. E os 3 invejavam Miles por isso. Os 3 tinham medo de Miles por isso. Medo que esse adolescente percebesse que os homens que deveriam ser os seus mestres, professores, na verdade, se sentiam diminuídos pela sua faísca, pela sua capacidade de seguir o seu coração. E esses homens conseguem, no fim, seguir seus corações, despertar as faíscas adormecidas dentro deles também. O tio Aaron, quando abre os braços abraçando a morte para salvar Miles, essa é a faísca do tio brilhando. Peter, quando fala para Miles que ele ama, e aí decide voltar pro seu universo e viver diferente, se conectar com MJ, ter filhos, tentar tirar a máscara metafórica de super-herói. Essa é a faísca de Peter brilhando. E Jefferson, quando é vulnerável com Miles, essa é a faísca do pai brilhando. E Miles continua sendo Miles, agora mais confiante, agora ainda mais conectado com sua faísca, agora ainda mais fiel ao seu espírito. Esse filme é uma obra de arte por inúmeras razões. E uma delas é que esse Homem-Aranha pulando, saltando, voando pela cidade em suas teias, faz isso não apenas literalmente pelos prédios concretos de Nova York, mas emocionalmente. O espírito de Miles é uma faísca brilhante, livre, sincera, que pula, salta, voa dentro de seu coração e pra fora dele, inspirando outras pessoas a ser um pouquinho mais como ele, um pouquinho mais brilhante como ele.
você? Qual é a máscara que você criou pra esconder a faísca dentro de você? Pra continuar na vibe de paternidade, você pode clicar aqui pra saber por que Naruto é um pai ausente para Boruto. E aqui pra uma playlist com mais emoções de super-heróis. Me siga no Instagram e Twitter que eu faço um conteúdo complementar lá também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo One e até a próxima.